E tem uma questão interessante da exaustão, que é a cabeça não para de funcionar. Ela tá o tempo todo pensando naquele problema, às vezes é numa coisa só, ela tem tipo um hiperfoco, que a gente chama assim, uma atenção numa coisa só. Aí, então, uma semana é só no trabalho, na outra é só em casa, na outra é só naquela viagem que de repente vira um problema. Então, os problemas eles ficam maiores e a gente não para de pensar neles, que é o que a gente chama de hiperfoco. Tá. Você está funcionando no fim da bateria. O problema, Fernanda, é que você tem bateria ainda. Porque se você parasse, que é o burnout, você ia para o hospital e a gente falar assim, ó, tá, não dá. Só que muita gente fica em esgotamento anos Sim. com esse fundo de bateria, entendeu? Esse é o problema, porque é aquela bateria que nunca mais vai acabar. Sabe aqueles brinquedos de criança que você fala, como é que isso tá funcionando? Mas é aquele negócio bem baixinho, chato. É aquilo. E aí, como o nosso cérebro ele se acostuma com como a gente vive, depois de um tempo a gente acha que a gente é assim. A vida virou isso. E aí não busca ajuda, e aí vai piorando, que não melhora, né? Não passa, assim. Então, esse é o problema. Quando você fala assim, ah, eu tô muito cansada, eu tô exausta, eu tô muito estressada, não é porque você tá de brincadeira, não é porque você tá querendo maximizar alguma coisa, é porque realmente o seu corpo dentro, ele tá num sistema nervoso, que é um sistema nervoso de alerta, que exige muito da nossa energia e é óbvio que vai nos deixar cansado. Então, assim, não tem como um ser humano estar estressado e não tá desregulado por dentro. Então, eu queria que você falasse, Fran, como é que a gente chega nesse estado de ficar nesse esgotamento mental? E o que acontece dentro do nosso corpo e do nosso cérebro, assim, para que a gente consiga se entender mais profundamente de como a gente vem até aqui, como é que a gente chega no esgotamento? A gente chega, a gente tem três estágios, assim. A gente tem o estresse normal, que todos nós temos da vida, né? Então, eu vou pro trabalho, tenho uma coisa importante para apresentar, a gente fica estressado, alerta, a gente fica atento, se prepara. Isso é o que a gente chama de estresse bom, né? Que é o estresse do dia a dia, que faz a gente funcionar. Então, hoje eu tenho uma festa de aniversário para preparar, vou me preocupar, vou fazer. Só que passa aquilo, passou a minha preocupação. E aí eu descanso, durmo, amanhã eu tô bem. Então, isso é normal. Aí a gente tem o segundo estágio, que é o estresse. Que sabe quando a gente vai no médico e ele fala assim, você não tem nada, deve ser estresse, né? Que ainda mesmo a medicina não tem muito, não sabe muito sobre como é o estresse, porque isso é um item de neurociência, você tem que cafundar, você tem que ir lá ver onde é que ele tá. E também eu acho que não existe muito interesse das pessoas em falar que a gente está muito cansado, porque o mundo tem que mudar se a gente estiver tudo muito, muito cansado, né? Você fala assim, bom, então o trabalho tem que mudar, então tudo tem que mudar. Então, o estresse agudo é quando você começa a ficar o tempo todo alerta. Sabe essa dor que você fala que você sente? É de alerta, porque quando a gente fica alerta, a gente faz até assim, né? Esse movimento de olho pra cima. E aí, pupila dilata, a gente fica alerta. Dá uma sensação de ansiedade, e só que isso não vai embora. Então, isso é estresse crônico. Eu fico lá, eu durmo assim, eu acordo assim, às vezes acordo até de madrugada, faço xixi de madrugada, porque eu tô com muito cortisol. Então, é o cortisol alto, o corpo ligado para dar conta de tudo, para dar conta do filho, para dar conta da casa, para dar conta do trabalho, do estudo, e a gente fica ligadão. Então, a gente sempre vai passar por esse estágio até chegar na exaustão. Só que se a gente fica muito tempo nesse estágio, o cérebro, de tanto liberar energia, glicose, cortisol, que é o que ele vai liberar, ele vai pifando, ele cansa. E os nossos órgãos do corpo também, que são os órgãos que liberam o cortisol, então a adrenal, que é aqui na nossa cintura. Tem gente que tem dor na cintura, eu sou uma dessas, esse é um dos meus sintomas. Aqui na cintura atrás, embaixo da coluna, assim, bem no quadril, que é a tua adrenal dando uma pifada, o órgão cansa. E aí a gente para de produzir esse alerta, e aí é onde a gente chega na exaustão. Então o corpo ele fica literalmente funcionando no vermelho. Eu acredito que esse estado de esgotamento mental, ele gatilhe muito episódio de compulsão nas pessoas, né, Fran? Sim, ele gatilha, e tem gente que fica por aí e não para. Como eu falei, a pessoa está esgotada para sempre, compulsiva para sempre. Mas olha que interessante, né, Fê? Quando a gente vai avaliar na clínica, ela não está com compulsão. Ela está com exaustão.
Ah, é como se a compulsão fosse um resultado dessa exaustão. É o que, é o que o corpo dela encontra para receber ajuda diante do estado que ele se encontra. Isso, o álcool também, uso de álcool, é a mesma coisa. Muita gente vai pro álcool porque o álcool dá aquele relaxamento inicial, né? Uhum. Também, por conta de exaustão, o problema do álcool é que ele vai viciar e aí sim a pessoa pode desenvolver um problema. Ou medicação também. Tudo que vai dar uma liberada no cérebro para ele se sentir um pouquinho melhor, ele vai querer usar. Por que a gente tem vontade de comer massa, doce, tudo que vira açúcar a gente tem vontade de comer, né? Pão, massa, doce, chocolate, o próprio café, refri, umas coisas assim. Porque o nosso cérebro gasta energia. E ele gasta glicose. E aí, qual que é a coisa mais evolutiva que tem para fazer de sobrevivência? Ele fala assim: ô minha filha, você come esse bolo de chocolate aqui, que é o que vai me dar energia mais rápido. Porque se Claro, você ele quer cozinhar, glicose, ele tá certíssimo. entendeu? Ele fala assim: se você tiver que cozinhar uma salada, você vai gastar muita energia para cozinhar essa salada. Então, ele vai fazer você fazer escolhas fáceis, a primeira coisa, e escolhas que deem o que está faltando para ele. Então, assim, a pessoa que já come mal, ela vai desandar, porque ela vai comer mais sem perceber. E aquilo realmente ele tem um efeito na hora de energia. Esse que é o problema, né? Ele dá energia, só que uma hora depois você caiu de volta e caiu pior. Uhum. Porque teu cérebro não recebeu os nutrientes que ele precisava para se recompor. Tá. E aí a questão do café, que a gente toma café quando tá cansado, precisa ficar acordado. E o café faz com que a gente não durma bem. Se toma até de 6 a 9 horas antes de dormir. Então você não, no teu sono que deveria te recompor para você não ficar exausto, você não recompõe. E no outro dia você está pior. Então é uma bola de neve o negócio. Mas o que acontece, por exemplo, com o nosso corpo fisicamente? Porque essa coisa do inchaço, do cortisol, eu queria que você falasse um pouco disso, porque é tão visível no corpo e é mais um jeito da gente conseguir ler que a gente está estressado pelo nosso corpo também. Acho que fica também mais um lugar. Porque olha só, o cortisol é aquele hormônio que faz a gente ficar alerta. Então, quando a gente está alerta, ele vai para nossa corrente, a gente se move, a gente tem energia, o nosso tudo funciona. Algumas áreas do nosso corpo, que é o parasimpático, que a gente fala, dão uma estabilizada, o intestino, o rim, para que a gente tenha energia sanguínea para ir. A gente tem um batimento cardíaco acelerado, o estômago começa a te ajudar a funcionar. Quando esse cortisol começa a pifar, todos os órgãos do corpo também começam a pifar. Porque o teu corpo não tem energia para funcionar. Então, o teu rim fica mais devagar. O teu pâncreas, que é da suprarrenal, que produz o cortisol, ele fica pifado. Então, você come uma coisa que você sempre comia, ele vai demorar muito mais para conseguir filtrar. Entendeu? Então, a gente começa, o corpo inteiro começa a não conseguir digerir comidas e bebidas como ele fazia quando ele estava bem. Esse que é o problema. E aí, se a gente coloca comidas que a gente já sabe, as industrializadas, o pão, o açúcar, enfim, o macarrão. A vontade do cérebro de comer glicose, né? Isso. O que vai acontecer? Ele vai sobrecarregar e ele não vai conseguir filtrar. Ainda mais se você não está dormindo bem, né? Porque dormir bem também é uma regra para que isso tudo aconteça. A gente fala, quer dizer, eu falo, você fala, mas não tem pouca gente falando. Não é normal a gente chegar em casa toda semana e querer chorar de cansaço. E se sentir sozinho e não ter o que fazer na minha realidade. Não é, gente. É a vida, acontece com frequência, mas não é saudável mentalmente. Não é normal pro teu cérebro, pro teu corpo, entendeu? Tem algo que não tá legal. Então, a primeira coisa é a gente entender, entrei num estado que não é normal. E eu preciso. A segunda coisa, eu preciso de alguém, porque sozinho a gente não consegue. Não consegue. Esse alguém, eu costumo ser uma pessoa muito prática. Então, assim, você pode ir para um psicólogo? Vá, porque é a pessoa que vai te ajudar. Quer dizer, um que entenda de exaustão, que é escasso, né? Hoje que eu conheço no Brasil, são só meus alunos que entendem de exaustão. Tá. Porque o resto não tem como, né? Então, mas ó, não dá, sei lá, vamos supor que a pessoa não tem condições, que ela tá numa viagem, que ela tá fazendo outra coisa, eu não sei. Ou que ela não tem mesmo de dinheiro, de repente, para pagar, porque é muito, não é acessível, Não. né? Então a gente não.
Não é, ou ela vai entrar na fila do SUS, no SUS tem. Eu tenho algumas alunas que atendem no SUS. Mas assim, quem que é uma pessoa? É uma pessoa que já tem conhecimento prévio de que você costuma entrar em exaustão. Porque a pessoa que entra, não entra só uma vez, ela vai entrar sempre, né? Então a gente vai ter dois estágios. A pessoa que está pela primeira vez ouvindo a gente fala, meu Deus do céu, eu tô sentindo isso, preciso fazer alguma coisa. E depois essa pessoa vai saber que ela vai ter isso várias vezes e ela já vai ter que ter um plano. Então isso é importante, porque a gente não trata uma vez e nunca mais tem. A vida tá aí cheia de demanda, né? A gente tem que estar sempre alerta. É o só por hoje. Sabe aquele só por hoje dos alcoólicos anônimos? Exaustão, quem teve uma vez, é assim, que o jeito de operar já é um jeito do vamos ver. Então a pessoa vai ficar sempre alerta. Então, quem que essa pessoa que ela vai procurar? Ou ela vai procurar uma terapia, já fazer um psicólogo e falar, olha, eu acho que eu tô exausta, me ajuda, e ela precisa entrar já com tratamento para tirar essa sensação de mobilidade, né, de paralisia. Ou ela vai pegar uma pessoa próxima, um cônjuge, um amigo, alguém que já saiba, né, disso, ou que seja uma pessoa muito empática, vai falar assim, ó, me ajuda a pensar diferente na minha rotina, porque eu não consigo. Isso é essencial, por isso que é o passo 2, porque o cérebro exausto, Fê, ele não consegue arranjar soluções para nossa realidade. Essa é a característica clássica.